Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém e amém. Olá, pessoal abençoado e seleto. Já estamos aqui mais uma vez na nossa live diária. Nesses últimos 2 dias, nós tivemos um contratempo e não deu para fazer a live. Mas também não deixei de estar orando por todos vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. A verdade é uma só. Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6 é bem claro, mostrando que mesmo em meio ao caos, na dificuldade, no perigo, Daniel optou em servir ao Senhor nosso Deus, mesmo correndo o risco de perder a vida, ok? Mesmo correndo o risco de perder a sua própria vida, quando ele foi lançado ali na cova dos leões. E alguns historiadores relatam que no momento exato que lançaram Daniel dentro daquela cova, os leões praticamente já teria estraçalhado no ar qualquer outra pessoa. Com Daniel foi diferente. Com Daniel foi diferente porque Daniel temia o Senhor nosso Deus. Nessa época que nós estamos vivendo, onde muitos leões que tentam querer nos devorar, nós permanecemos ainda firme na vocação que nós fomos chamados. Uma época onde as coisas mudam, o que ontem era novidade, hoje já não é mais novidade. O mundo está sempre girando, as coisas estão sempre mudando, mas o verdadeiro cristão, ele sabe muito bem que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Não vai passar, de maneira alguma. Então a verdade é uma só, querido. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A verdade é uma só. Em meio aos leões, né, do século que nós estamos vivendo, da época que nós estamos vivendo, muitos leões têm se levantado, muitas serpentes também têm se levantado. E falar em serpentes, eu quero indicar para vocês um dos livros que eu tenho na minha biblioteca, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu quero indicar para você comprar, adquirir, ok? Sobre as serpentes do bispo Daniel, vamos falar Daniel o quê? Daniel Dang, que é o bispo do apóstolo Robert Gundum. É um livro muito bom e ali a gente aprende muita coisa sobre a astúcia da serpente. Por isso que Jesus disse que nós temos que ser sábio e simples como uma pomba e sábio como uma serpente. A serpente é astuta, né? E ela se reproduz em qualquer parte do continente. Em tempo e fora de tempo, ela está sempre reproduzindo. Não foi por acaso que Jesus ali citou esse exemplo que o cristão deve agir como uma serpente, mas ao mesmo tempo como uma pomba. Eu indico para você adquirir. Talvez na outra live eu mostro a capa aqui, ok? Muito bom este livro mesmo que eu tenho na minha biblioteca, ok? Caminhando aqui com vocês, falando sobre Daniel. Daniel foi um dos jovens levado na primeira leva, tá? Que Nabucodonosor levou quando invadiu Judá e levou
os melhores para o cativeiro. E Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram juntos, 4 jovens. Esses 4 jovens assentaram no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Até porque o rei Nabucodonosor, ele era o quê? Ele era um rei, como fala, um rei idólatra. Ele era um rei idólatra. Essa que é a verdade. Nabucodonosor era um rei idólatra. E comia e bebia tudo aquilo que era eu posso dizer, sacrificado aos ídolos pagãos. E Daniel, entendeu? E Daniel e Misael resolveram a não se contaminar com o manjar do rei. Assim também nós devemos viver também a nossa vida dessa maneira, nessa época onde nós estamos vendo os leões famintos querendo devorar o povo de Deus. Agora chegou a hora da gente se unir, principalmente você, meu irmão, você, meu amigo, que está aí na luta do Evangelho há mais de 4 décadas, no meu caso, eu estou há mais de 4 décadas, mas tem pessoas que estão aí há 5 décadas, há 6 décadas, né, levando a palavra do Senhor, e já venceram tantos leões, não é verdade? E continua na luta, né, dos leões, tentando vencer os leões. Essa que é a verdade. E nós vamos vencer sim, pessoal. Iremos vencer os leões, porque Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ok? Então, deixa eu tecer algo muito importante aqui para você nessa live. Muito importante, tá? É muito importante mesmo que você entenda o que eu quero dizer nessa live para você de hoje, ok? Então não saia daí, fique comigo em nome de Jesus Cristo, porque temos aí uma bênção de Deus reservada para você e para mim também, tá ok? Então vem comigo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ok? Já começa compartilhando aí o máximo que você puder com as pessoas. E nós temos aqui o livro de Daniel, capítulo 6, mas nós vamos falar um pouco durante esse período que eu citei, que nós estamos aqui, no meu caso, e a bispa, mais de 40 anos aí no Evangelho. A bispa nasceu já no Evangelho, né? A bispa já nasceu já no Evangelho. Quando ela nasceu, o meu sogro já servia o Senhor com a minha sogra, tá ok? Então, eu encaminhei uma carta aberta para toda a liderança, tá ok? E nessa carta é um encontro de liderança das antigas que eu coloco. Por que das antigas? Porque são pastores que viveram e estão vivendo, né, o Evangelho de Cristo durante há muito tempo mesmo. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que o povo de Deus tem essa dificuldade de querer inovar as coisas. Então, inovação é bom, mas nunca o Evangelho deve ser inovado. Jesus não mandou ninguém adaptar o Evangelho. Não, nós jamais podemos fazer isso de querer adaptar, inovar o Evangelho de Cristo. Ele continua sendo o Evangelho. E temos que pregar o Evangelho na sua essência, sem querer, eu posso dizer, sem querer adaptar o gosto do cliente, como muitos têm feito, entendeu? Então não faça isso, continue pregando o Evangelho de Cristo, como ele é, mas nunca queira adaptar o Evangelho segundo
o que as pessoas gostam de ouvir, ok? Então, a carta que eu coloquei tá com esse teor assim, mais ou menos, né? Um encontro de memórias e fidelidade, que é coisa muito difícil hoje em dia. Como quem ressente uma chamada antiga, convidamos você para um momento raro, onde o tempo decurva em respeito àqueles que permaneceram firmes na sagrada trilha do Evangelho de Jesus Cristo. Será o primeiro culto com os obreiros das antigas, os guardiões da fé, simples, profunda, os que carregam nos seus olhos a luz da perseverança e nas mãos as marcas do serviço fiel. Será um culto para celebrar histórias, para ouvir novamente vozes que o tempo não calou, para agradar ao Senhor, pelo que nunca deixaram de caminhar sob a mesma graça que um dia os chamou, ok? Esse culto vai ser realizado no dia 17 de maio, às 10 horas da manhã, vai ser um domingo, na sede do Copan, que é sede também da nossa Igreja Apostólica Tabernáculo Divino, Ministério Missão Mundial, ok? E a verdade é essa, eu quero que você venha estar conosco nesse reencontro, vamos nos reencontrar, porque é quase um abraço quando estamos num altar da gratidão, quase um cântico sobre o manso céu. E a Bíblia é bem clara, irmãos, porque Deus não é injusto para esquecer das vossas obras e do trabalho de amor, conforme está aqui em Hebreus, tá? Eu gosto sempre de mostrar, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Então, está aí esse convite. Por que eu falo que é das antigas? Porque realmente nós somos daquele povo que soube viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que soube viver, ainda continua vivendo o evangelho de Jesus com sabedoria, sem perder a essência do evangelho, sem perder, né, o que a Bíblia diz, sem perder aqui a essência do evangelho. Sem perder a essência do evangelho. Então são pessoas que se dedicaram a vida inteira e têm se dedicado a vida inteirinha em levar a palavra de Deus como ela é. E muitos que outrora estavam à margem da sociedade, hoje se encontram, como fala, acolhido dentro de uma igreja, acolhido no braço de Jesus, porque alguém no passado resolveu cuidar, tirar a fralda suja, né? E colocar uma fralda limpa. Deu para pegar a visão aí do que eu estou falando? Essa que é a verdade. E o pastor é um eterno líder solitário, porque as ovelhas acabam abandonando o pastor. Tem base bíblica? Tem. Está aqui em Zacarias capítulo 12. Cadê? Achei Zacarias, cadê? Zacarias, deixa eu ver, Zacarias. É Zacarias, pessoal, não sei se é 14. Fere-se o pastor e espalha-se as ovelhas. Entendeu? Acho é isso aí, é em Zacarias, tá ok? É só você procurar. Então, está escrito. A verdade é essa. Na maioria das vezes, as ovelhas, elas acabam abandonando o pastor. Algumas abandonam o pastor porque já adquiriram tudo o que queria. Adquiriram uma posição social, adquiriram bens materiais, adquiriram, como fala, riqueza, aí acabam abandonando o pastor, acaba abandonando o homem de Deus. Eu citei aqui numa das lives a respeito da mensagem que o pastor José Luiz trouxe sobre a vida do profeta Eliseu, quando ele encontra aquela viúva, e aquela viúva estava numa miséria total, e quando aquela viúva estava numa miséria total, o profeta chega até a casa dela e pede para ela conceder para ele, entendeu? Pão e água. Ele
ela diz para ele, olha, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho só de azeite e mais nada. Só tem um pouquinho de azeite e farinha, onde eu vou fazer um bolo pequeno para mim e meu filho, e não tem mais nada. E aí ela fala o seguinte, lembra que o meu esposo servia o Senhor, e aquela viúva, o marido dela deixou para ela dívida. Aí eu te pergunto, pessoal, o homem de Deus que vive uma vida debaixo da cobertura do Espírito Santo de Deus, que vive a vida dele totalmente para Deus, ele não acumula para ele riqueza. A riqueza que ele acumula é realizar milagres na vida das pessoas. Isso aconteceu no passado, acontece também no presente. Nessa minha jornada de mais de 40 e poucos anos, entendeu? Eu conheci muitos homens de Deus que viveram uma vida, sabe, debaixo da graça do Senhor, que foram bênçãos, canais de Deus mesmo, entendeu? E no final da vida deles, eles não tiveram riqueza nenhuma, nem durante a vida toda. Eu falo assim, que é triste da gente ver, pastor, é triste a gente ver, pastores, que a nossa vida como pastor, ela só presta quando a gente está servindo, quando a gente serve. Ou seja, quando a gente está sendo útil, quando a gente está curando os enfermos, quando a gente está expulsando os demônios, quando a gente está reconciliando os casais, quando a gente está trazendo algo benéfico para a pessoa, aí a gente serve. Então, e aí a nossa vida vai passando, e as pessoas acabam esquecendo de você. Por isso que eu quero que você, pastor, venha estar comigo, venha estar conosco no dia 17, às 10 horas da manhã, ali na rua João Rodrigues Chaves, número 200, térreo, tá ok? Térreo. Jardim da Sema, CEP 028-34-170. A carta está colocada aqui em todas as minhas páginas e perfis que eu tenho aqui na internet. Então não deixa de vir, a carta está colocada, é para todo mundo, entendeu? Não tem porta fechada, não tem, não fala, é para fulano, não, é para toda a liderança. Pegou a visão aí? Então a porta está aberta para toda a liderança, pode vir, não tem nenhuma dificuldade, não é nenhum evento assim político, não é, ok? É um evento exclusivo para nós, da liderança das antigas. Por que das antigas? Porque nós ainda guardamos ainda o evangelho que transforma o velho homem em uma nova criatura. Então, é aberto para todo mundo, não tem nada a ver com política, mas se aparecer político, é óbvio que eu vou tratar bem, porque é uma autoridade, entendeu? Lógico que eu vou receber com carinho, com amor, porque é uma autoridade e nos representa na parte da política civil. A gente tem que honrar, entendeu? Mas a verdade é essa, o intuito desse evento é exclusivo para toda a liderança, ok? Você que está aqui na capital do estado de São Paulo, venha estar conosco. Já coloquei na parte da manhã, pessoal, devido à dificuldade de muitas pessoas de se locomoverem durante a noite. Essa aqui é uma verdade. Por isso que eu já coloquei o culto lá da nossa igreja, é sempre aos domingos, às 10 da manhã, devido a eu morar um pouco distante, entendeu? Moro aqui no interior do estado de São Paulo, então fica difícil para mim fazer culto durante a noite, ok? E sei também que tem pastores também que já optaram em fazer culto na parte da manhã ou na parte da tarde, devido à dificuldade de muitos irem para o culto durante a noite. Essa que é a verdade, entendeu, pessoal? Então, é algo que você tem que parar de pensar e cuidar também do rebanho. Porque muitas vezes o culto durante a noite, que é tradicional, a gente aprendeu assim, entendeu?
todo pentecostal veio da linhagem das Assembleias de Deus, na linha pentecostal da Assembleia de Deus, ok? E na Assembleia de Deus é culto, terça, doutrina, quinta, isso, sexta, isso, sábado, aquilo, domingo de manhã, escola dominical, à noite, culto da família, enfim. Aí todo mundo pegou essa visão e muitas igrejas continuam exatamente assim. Mas a única coisa que eu mudei é só na parte do culto. Pensando nas ovelhas, pensando no rebanho, eu coloquei somente no domingo na parte da manhã. Porque eu sei que tem ovelhas que moram longe, precisa pegar ônibus, precisa pegar metrô, trem, até chegar na sua casa, vai ficar muito tarde, quando o culto é à noite. Mas quando o culto é de manhã, tudo fica mais fácil durante o dia. Tudo é mais fácil. O próprio Jesus disse que nós devemos andar enquanto é dia, antes que a noite vos apanhe. Ok? Então, voltando aqui sobre Daniel na cova dos leões, então muitos leões têm se levantado, tá? Tentando nos devorar. Mas nós que somos das antigas, que estamos firmados na rocha, a gente não vai soltar o cajado, não. A gente vai continuar segurando o cajado. Mesmo com as dificuldades que nós encontramos diante da gente. A gente encontra muitas dificuldades, mas Deus está conosco. E eu quero que você assente isso no seu coração, meu pastor, meu apóstolo, meu bispo, meu missionário, meu cantor, meu amigo, minha amiga. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Mesmo diante dos problemas, da falsidade, da hipocrisia, dos leões, das serpentes que eu citei aqui, que são traiçoeiras, elas se escondem, você não sabe aonde a serpente está, mas nós temos que continuar a nossa caminhada, nós temos que continuar a nossa jornada, temos que continuar, pastor, porque a Bíblia diz lá em Miqueias 2:10, levantai e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso devido à corrupção que destrói grandemente. Então, a nossa missão é levantar e andar e prosseguir. Então, eu quero agradecer a Deus por você, pastor. Nós teremos um momento de oração, um momento de ouvir alguns pastores das antigas, iremos ser ministrados, ok? Pelo homem de Deus, Dr. Mauro Melo, que é um advogado da igreja e do Copan. Ele vai estar pregando, é um homem que tem uma palavra, fala de Deus, vai ser algo assim marcante na nossa vida. A esposa dele é psicóloga, entendeu? A pastora Tânia é psicóloga, e ele vai estar ministrando na nossa vida, e vai ser um culto assim que vai ser muito marcante. Então, por isso eu peço para você, pastor, não ignore esse convite, não. Por favor, não ignore esse convite. Venha estar conosco, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, entendeu? Cantor, cantora, venha, ancião também da congregação, pode vir também os anciões também, pode vir também, não tem problema nenhum, os anciões também da congregação que está no Brasil, pode vir também, que a gente vai receber do mesmo jeito. E os membros também da congregação, pode vir também, é aberto para todo mundo, pessoal. Jesus não fez separação de ninguém, ele não mandou colocar o doutor para sentar na frente e o que não é doutor para sentar no último banco. Pelo contrário, ele mandou colocar na frente, para sentar na frente, aquele que não é doutor. Então, é assim que a gente tem que ter a visão do reino. É isso que nós temos que resgatar, entendeu? Resgatar outra vez. Por isso que Deus falou comigo. Não pensa que partiu do meu coração. Não. Partiu da parte de Deus para fazer o primeiro encontro. Ok? Em memória e fidelidade. Por quê? Em memória porque muitos já morreram. Já morreram tanto pastores que eu conheci, a bispa, pelo Copan, pastor Sherlock, entendeu? Reitor da faculdade da Betel, já se foi, passou pelo Copan, pastor Benedito de Oliveira, que era secretário do Conselho do Estado de São Paulo, passou pelo Copan, também já se foi, o professor Luiz Cavalcante, que era da igreja presbiteriana, passou pelo Copan, também já se foi também. E olha,
Já passaram tantos pelo Copan e Deus já recolheu. Terminou a obra deles aqui na terra e Deus levou. Então, se eu fosse falar aqui o nome de toda a liderança que passou pelo Copan e já está com o Senhor, eu ia ficar aqui praticamente aqui umas 3, 4 horas só citando o nome de quem já passou pelo Copan. Mas eles passaram e deixaram a sua marca de fidelidade, de não negar o nome do Senhor. Então, por isso, é um encontro de memória e fidelidade, ok? Será o primeiro culto, com os objetivos, entendeu? De agregar os obreiros das antigas, para que os obreiros da atualidade possam ver a experiência que nós temos hoje, para que eles não venham cair em alguns erros que nós das antigas no passado caímos. Porque nós temos nosso cabelinho branco aqui, que simboliza experiência de vida. Nós somos anciões. Essa que é a verdade. Nós somos anciões, temos experiência. Nós podemos, aleluia, ensinar essa nova safra de obreiros que estão se levantando. Hoje eu estava vendo, né, uma mensagem do deputado federal Marco Feliciano, há 20 anos atrás, ele pregando em Camboriú, ele falava que daqui a 10 anos, já passou, foi 20 anos atrás, ele falava o seguinte, há 20 anos atrás, que daqui a 10 anos nós não iríamos ter uma liderança forte como a gente tinha naquela época. E aí você analisa, há 20 anos atrás, como era a liderança, há 30 anos atrás, há 43 anos atrás, que foi quando Deus me chamou. Porque quando Deus me chamou para o Evangelho, antes de eu descer as águas, já batizado com o Espírito Santo. Ah, não tem base bíblica? Lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que tem base bíblica sim. E Pedro ainda resistiu, aí depois Pedro batizou, porque ele já tinha recebido o Espírito Santo. Veja a história de Cornélio. Entendeu? Veja a história de Cornélio. Então, entenda que antes de eu descer as águas batismais, 15 dias antes, eu já estava batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá, são 43 anos, já caminhando para 44, que eu sirvo a Deus. E louvo a Deus pela vida de todos os pastores que já passaram no meu caminho, entendeu? E já partiram dessa para melhor. Então, venham, não percam e não deixem esse recado ficar no vento. Não. Pelo contrário, compartilhe o máximo que você puder, não lançando ao vento, mas lançando para as pessoas que você sabe que hoje estão abandonadas, pastores que estão abandonados, pastores que hoje vivem morando em chácara, abandonado, muitos pastores estão, no asilo, né, ô bispo? Asilo, né? Em asilo, muitos pastores em asilo, sem aposentadoria, sem família, sem nada, mas foram homens que dedicaram toda a vida ao Evangelho. Como o marido dessa mulher, que Eliseu transformou ali o pouquinho de azeite que ela tinha, e ela pegou vasilhas com os vizinhos, encheu, obedeceu o profeta de Deus Eliseu, que tinha unção dobrada de Deus na vida dele, e aí ela disse bem claro para ele, tu sabe que o meu esposo temia o Senhor, mas ele morreu. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a riqueza do homem de Deus, pessoal, não é pesado, entendeu? Pelo o que ele tem financeiramente, mas pelo que ele produz, pelo que ele já fez. Então, ninguém pode apagar a história do homem de Deus, que viveu a vida inteira só para servir o reino de Deus. Por isso, essa live é especial. Essa live é para você, pastor, vir comigo no glórias a Deus e no aleluia. Eu sei que domingo de manhã, todo mundo tem escola dominical, ou a maioria, né? Tem escola bíblica dominical. A maioria tem esse costume da Assembleia de Deus. Mas você pode muito bem abrir uma exceção, entendeu? E vir. Tudo tem uma exceção.
Quando você sai de férias, olha para mim, quando você sai de férias, você não fica, você não deixa a escola dominical quando você está de férias? Você deixa tudo. Você pega a mochilinha, ó, cai fora, você não está nem aí. Quando você tem alguma coisa para fazer do seu interesse, você não está nem aí pelo o trabalho da igreja e você, ó, cai fora. Eu não estou falando aqui, não estou sendo uma pessoa radical e nem generalizando. Eu estou dando um exemplo para você que vai valer a pena você trazer o seu corpo de obreiros para estar nesse evento, porque é o primeiro evento de encontro com os obreiros das antigas. Você vai aprender com os mais velhos, porque os jovens de hoje são impulsionados pela inteligência artificial, eles não têm mais conteúdo, entendeu? Tudo hoje é inteligência artificial. A pessoa hoje faz tudo pela inteligência artificial, através da inteligência artificial. E isso é um perigo, porque não tem base, não tem raiz, não tem consistência, não tem experiência. Mas você vai ouvir uma boa palavra. Pode ter certeza. Ok? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça que Daniel, na cova dos leões, os leões não fizeram nada com ele. E assim somos nós, obreiros das antigas. Quantos leões tentaram nos calar, mas o Senhor calou foi os leões. E aqui nós estamos de volta com a força total em nome de Jesus, porque Jesus nos renova. Ele nos renova a cada dia para fazer a sua obra até ela ser concretizada segundo a vontade dele na nossa vida. Tudo nessa vida tem um tempo. E o tempo chegou da liderança se unir mais do que nunca. Principalmente a liderança antiga, que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir pastor, não fala antigo não. Ninguém quer ouvir não. Essa que é a realidade, né, bispa? Ninguém quer ouvir pastor, não fala de cabelinho branco não. Eles não querem. Eles querem ouvir jovem, coach. Nada contra. Mas eu prefiro ainda ouvir, sabe o quê? Ouvir pessoas que têm experiência de vida. Pessoas que têm experiência de vida porque tem algo para passar para a gente, né, bispa? Tem conteúdo, né? Tem experiência. Isso. Né? É uma pessoa centrada. É uma pessoa que já teve assim... Como é que eu posso dizer, apóstolo? Já teve assim... Experiência, né? Experiência, tem... É uma pessoa, bagagem, assim, tem uma bagagem, firmada, né? Com o pé assim, firmado com o pé na terra, assim. É uma pessoa assim que vai trazer assim, exemplos, né? Exemplos assim que o jovem não tem ainda. Tem não. Não tem, né? E os, como você fala? Os das antigas? Das antigas, né? Tem muita experiência. É uma pessoa assim que sabe aconselhar, sabe falar na hora certa. É verdade. Então vai ser maravilhoso. Ninguém quer ouvir as pessoas que já está de idade. É verdade. Mas nós temos que nos ajuntar, né? A força. E um dos exemplos, bispa, que a gente pode citar aqui, que os jovens de hoje não querem ouvir o das antigas, pode ver, os filhos nunca querem ouvir os pais de hoje em dia, que antigamente tinha que ouvir. Hoje, fala coroa, você está quadrado, ô véia, ô coroa, isso é falta de respeito, porque nós que somos pais, né, a gente sabe o que é bom para nossos filhos. A gente sabe, porque a gente tem experiência de vida. A gente tem bagagem para isso. Então é muito importante você estar conosco nessa data, tá ok? Anotou aí? Oi? A união faz a força. Né? E esses que estão, os pastores que estão achando que eles não podem fazer mais nada, né? Isso. Que eles estão assim, de lado. É um ânimo para eles, né? É verdade, bispa. A gente vai se unir e vamos fazer a força, vamos estar junto. Você, pastor, que acha que, eu parei, não vou pregar mais,
né? Deus vai te dar uma injeção de ânimo. Aleluia. Porque Deus te chamou, não importa a tua idade. Glória a Deus. Ainda que as pessoas não querem te ouvir, mas nós estamos ali unidos. A união faz a força. É verdade. E nós esperamos vocês, porque nós vamos unir a nossa força, vamos orar, vamos ouvir a palavra e Deus vai te animar. Deus vai fortalecer você que se sente fraco, que se sente desamparado. É verdade. Deus quer isso de nós. Se Deus colocou no coração do apóstolo, creia que Deus vai fazer coisa extraordinária. Aleluia. Você que acha que está sozinho, você não está sozinho. Porque agora nós vamos nos unir numa força, num amor, num só pensamento. Aleluia. E Deus vai fazer algo grande na sua vida. Vai renovar sua fé, vai reavivar tuas forças e você vai ficar feliz. É verdade, bispa. E algo muito importante que você disse aí, é verdade. Porque muitos pastores hoje estão, como fala, desanimados, bispa, porque acham que já terminou a carreira dele. Não terminou ainda não, né, bispa? Tem que continuar, né? Não, tem que estar na íntegra, né? Na nativa, né? Nativa. Não, pastor, não pensa assim, não. Se Deus colocou nas tuas mãos algo, mas ninguém quer me ouvir, mas nós queremos. É verdade. Nós estamos aqui para incentivar um ao outro. Trocar experiência, apóstolo. É verdade. Não é? É igual o que o pastor Juarez fala, né? Aquele moreno, pastor Juarez, né? Ele fala assim, ó, eu não venho aqui para poder agradar ninguém. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Então, um abraço ao pastor Juarez, tá? Que é da Assembleia de Deus, aquele morenão lá, né? É negro, né? Negro, sem usar, assim, da forma pejorativa, né? Mas aquele negão lá, careca, que prega muito. Ele mesmo fala que a convenção, às vezes, não convida ele, porque o cajado dele é pesado. Mas ele prega a palavra, irmãos. Ele prega a palavra. Que Deus abençoe a toda a liderança. A bispa deu o recado para você aí, que está desanimado. Como eu também estive desanimado um tempo, mas aí Deus usou o apóstolo Marcos Montolo. Ele ligou para mim, falou comigo e Deus me deu um novo ânimo. Então, sempre tem alguém que Deus vai usar para poder nos animar. Então, o apóstolo Marcos Montolo, ele ligou para mim e a gente conversou bastante, entendeu? E a gente está caminhando aí junto aí. Então é assim, pessoal, é um ajudando o outro, né, bispa? Porque a gente não está livre também de também se sentir sozinho também, não é verdade, bispa? É verdade, apóstolo, né? Todos nós nos sentimos sozinhos em certo tempo da nossa vida. Mas a gente nunca está sozinho, porque Jesus está conosco. Mas a gente sente, né? Porque a gente é humano. Mas eu quero dizer para você, pastor, você que está se sentindo aí sozinho, desanimado, sem força, venha no dia 17 de maio, que você vai receber um renovo sobrenatural. Deus vai fazer uma mudança na sua vida, que você vai falar, meu Deus, como Deus é bom. Olha, eu achei que eu estava caído. Não que você está caído, né? É verdade. Mas Deus me levantou, Deus me reavivou, Deus me deu ânimo. É isso que Deus quer fazer. Deus quer usar aqueles que ninguém dá valor. É verdade, bispo. Não é? É verdade. Mas Deus já me usou. Mas Deus usa quem Ele quer. E Ele quer usar agora o das antigas. É verdade. Que tem experiência, que bagagem, ninguém quer ouvir. Tem muita bagagem, né, bispa? Mas nós estamos juntos, nós queremos te ouvir. Estamos aqui, esperando você de braços abertos, para um segurar na mão do outro. É verdade. Né? E fazer aquela corrente de fé. Vai ser algo impactante. Eu estou sentindo já a unção de Deus aqui, porque eu sei que você não vai permitir que a serpente te engane, como enganou Eva lá no jardim do Éden. Você não vai permitir que os leões venham devorar você. Na verdade, é Deus que não vai permitir, porque foi Deus que guardou a Daniel. E Deus também vai guardar você também. Olha a galeria dos heróis em Hebreus 11, pessoal. Olha a lista lá. Enorme. De homens e mulheres que venceram. E você é um vencedor, hein? Vencedor? Vem comigo. Venha conosco aqui. Vamos andar junto.
Aleluia, vamos trocar experiência. Vamos lembrar daqueles cultos que a gente fazia na Praça da Sé, nas ruas, ok? De porta em porta, levando o panfleto, convidando um povo. Culto de segunda a segunda, igreja lotada, o fogo descendo. A gente vai lembrar desse tempo áureo da igreja, que ficou há 40 anos atrás, pessoal. Hoje a igreja não é mais isso. Mas nós das antigas continuamos com o mesmo azeite, como as 5 virgens prudentes. Elas tinham a lamparina acesa e tinham também reserva. Então nós das antigas temos a lamparina acesa e temos também a reserva. Bispa, despede aqui do povo, porque a nossa live já terminou e o povo já entendeu. A liderança já entendeu que é dia 17 de maio, às 10 horas da manhã, o grande culto das antigas. A carta está aqui. Voto a frisar, voto a pontuar aqui, que é um evento para toda a liderança. Não é um evento político, é um evento onde iremos receber a liderança em geral. Mas também eu pontuo aqui, se algum político estiver conosco, a gente vai honrar, vai apresentar, vai honrar, porque a gente não é, alienado. A gente sabe que nós precisamos também do político. Então, entenda isso que eu estou dizendo. É aberto para todo mundo. Já convidei aqui anciões da congregação para poder vir, pastores de todas as denominações para poder vir. Ô, apóstolo. Oi. E os novos também venham, né? Com certeza. Você que também quer novo, que está começando. Verdade. Ah, não vou não, porque é só das antigas. Não, vem também. Isso, bem lembrado, bispo. Vem, porque você também é importante, né? Você está começando agora. É verdade. E você vai adquirir experiência. Então, não fique pensando, não vou não, porque é só para os das antigas. Venha, porque você também vai adquirir a experiência, vai estar no nosso meio e nós vamos fazer uma grande corrente de oração. É verdade. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e até dia 17 de maio, às 10 horas da manhã, na nossa sede do Copan e da Igreja Apostólica Tabernáculo Divino. Vai ser um momento maravilhoso. O palestrante do dia vai ser o pastor Mauro Melo, que é advogado, entendeu? Vai estar conosco, uma boa palavra, entendeu? O homem de Deus. Eu tive o privilégio de consagrar ele a pastor, e a esposa dele, a pastora Tânia, que é psicóloga. Eu tive o privilégio de consagrá-la também a pastora, e são um casal maravilhoso, cheio da graça de Deus. E não são das antigas não, viu? É mais novo do que eu. Mas tem bagagem. Ok, pessoal? Venha. E até a próxima, querendo o nosso Deus, né, bispa? Sim. Tenha uma boa noite. Que Deus vos abençoe. Se quiser amanhã ir na Igreja Tabernáculo Divino, isso, as portas estão abertas. Ô, bispa, falar em amanhã. Amanhã é o aniversário do Léo, meu sobrinho. Ô, Léo, a paz do Senhor, cabra bom. Deus te abençoe, Léo. Deus abençoe também a Aline, também minha sobrinha. Amanhã o Léo vai completar mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, viu, Léo? E amanhã, passa a Macedônia, que eu vou orar por você e agradecer a Deus por mais um ano de vida que Deus tem te dado. Ok? Ó, um beijo e até a próxima, né, bispa? Sim, querendo nosso Deus. Shalom. Adonai. Adonai. Shalom. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima, hein?